Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, mais uma aula do nosso curso de maquiagem que eu estou ministrando aqui no canal pra vocês, gente. Estamos aqui no módulo olhos, já fizemos o módulo pele quase todo, faltam alguns detalhes que eu vou passar pra vocês um pouquinho mais pra frente aqui no nosso curso. Mas na semana passada eu dei início aí ao módulo de olhos com vocês e fiz o primeiro esfumadinho aqui junto com vocês. Inclusive, gente, hoje eu fiz aqui no meu rosto a mesma coisa que eu fiz a semana passada. Eu fiz aqui a minha pele, eu fiz um esfumadinho desse lado aqui, eu subi mais um pouquinho no côncavo, que foi o que eu expliquei pra vocês a semana passada e eu acabei não falando no final, por isso que eu fiz a mesma coisa hoje. E nesse olho aqui eu marquei bastante o meu côncavo com um marronzinho, só que eu não subi com ele. Eu deixei aqui um espaço bem grande entre a minha sobrancelha e o côncavo que eu marquei e dei uma bela de uma iluminada aqui desse lado. Então era pra eu ter concluído isso no final da aula passada, mas eu acabei não falando com vocês que eu queria mostrar o resultado final pra vocês. Então se vocês olharem aqui pro meu rosto e se vocês repararem, vocês vão ver bem a diferença, que esse lado aqui, ó, a minha pálpebra ficou parecendo mais caidinha do que esse lado aqui. Então é muito importante que quando você for fazer o seu esfumado, principalmente se você tem a pálpebra gordinha ou se você tem a pálpebra caída, que você marque bem o seu côncavo da forma que eu ensinei pra vocês na semana passada. Isso se vocês quiserem disfarçar a questão de você ter a pálpebra gordinha ou ter a pálpebra assim mais caidinha. Então esse truque que eu ensinei pra vocês na semana passada, de vocês marcarem bem o côncavo, já vão dar uma impressão de profundidade, de você ter assim um pouco mais de côncavo, de você ter a pálpebra menos gordinha ou menos caída. No entanto, gente, se vocês... eu vou chamar de erro, tá, gente? Mas como eu sempre falo pra vocês aqui no curso, não existe erros ou acertos na maquiagem, existe preferência. Se você gosta desse jeito aqui, nada te impede de usar, é uma opção sua. Quem sou eu, Sandra, pra falar que tá errado ou muito menos que tá feio, gente? Lembrando que quem tem que se gostar e quem tem que se achar bonita é você e não os outros. Então assim, sabe, eu sei que o curso é de maquiagem, mas acho que vale pra vida isso, que a gente tem que parar de se preocupar com o que as pessoas falam. Ai, mas a sua maquiagem tá esquisita, hein? O que você fez aí que não sei o que? Você gostou? Você tá se sentindo bem assim? É o mais importante, gente, é o mais importante. A gente tá aqui pra ensinar, pra dar pra vocês as dicas e explicar a diferença de uma forma e de outra forma. Mas no final, quem decide é você, como você quer ser maquiada, a não ser que você esteja maquiando uma outra pessoa e essa outra pessoa peça: Sandra, disfarça a minha pálpebra caidinha, Sandra, disfarça a minha pálpebra gordinha. Aí sim, eu estou atendendo o desejo da minha cliente e aí eu vou usar aqui, ó, esse método. Agora, se você acha que assim fica ótimo, vai fundo, gente, e esquece o resto. Então eu estou mostrando pra vocês a diferença, pra vocês poderem aplicar na vida de vocês da forma que vocês acharem melhor, tá? Então essa pálpebra fixa eu subo bastante com o marronzinho com ela lá em cima, e aí na hora do iluminado eu só dou aquele brilhinho aqui, ó, aqui onde realmente ilumina, e eu não vou chamar tanta atenção pra esse espaço que eu tenho aqui da minha pálpebra fixa, tá? Agora já desse lado eu fiz totalmente o contrário. Eu fiz a marcação do meu côncavo, eu dei uma esfumadinha aqui com o marrom, só que eu não subi com ele. Então essa parte aqui da minha pálpebra fixa ficou bem iluminada. Então além de eu não subir com o marrom, ela ainda ficou bem iluminada e ficou bem marcada. Isso, se vocês repararem, eu vou postar uma fotinho aqui, ó, gente, desse jeito. Só vou colocar o cílio postiço aqui, depois no final da aula eu vou bater uma foto e vou colocar no Instagram pra vocês analisarem, pararem e analisarem bem a diferença, que vocês vão ver que, tipo assim, pode ser que a pessoa olhe pra você e não veja a diferença, mas o efeito fica visível e ninguém vai saber por quê. Então desse lado aqui eu pareço que eu tenho a pálpebra mais caidinha do que desse lado e é por essa razão, tá bom? E aí vocês escolhem como vocês acham melhor. Só que, concluindo esse assunto, que foi uma coisa que eu deixei meio que aberto assim durante a aula passada, eu falei pra vocês que nas aulas seguintes eu ia falar sobre cílio postiço ou sobre delineado. Aí eu fiquei pensando assim, eu, Sandra, como maquiadora profissional, ou mesmo pra minha automaquiagem, se eu tivesse que escolher numa maquiagem entre aplicar o cílio postiço e fazer o delineado, eu optaria em colocar o cílio postiço. Eu acho o cílio postiço mais importante que o delineado, porque uma vez que você faz o seu delineado, principalmente
principalmente se for aquele delineadão, grandão, gatinho e tal, a probabilidade de você esconder os seus cílios é bem grande. Então, digamos que eu vou chamar, entre aspas, tá, de obrigatório, mas uma vez que você faz o delineado, obrigatoriamente, entre aspas, tá, gente, você teria que colocar o cílio postiço. Já o contrário não é verdadeiro, eu não preciso de delineado para colocar os cílios postiços. Se você fizer aquele delineadão, principalmente se for aqueles grandão, gatinho e tal, o seu cílio, principalmente se você já não tiver, for uma pessoa como eu, que for desprovida de cílios assim, sabe, que os meus são bem escondidinhos, o delineado ele só vai fazer esconder mais o seu cílio, e o cílio é um charme na maquiagem, entendeu? Agora já o contrário não é verdadeiro. Se você não está de delineado e você colocar o cílio postiço, isso vai realçar ainda mais a sua maquiagem. Então por isso que eu achei mais importante ensinar pra vocês primeiro o cílio postiço e depois o delineado. Como eu vou falar de delineado só semana que vem, eu vou fazer o delineado de um lado sem o cílio e desse lado aqui eu faço sem delineado e com o cílio, vocês vão entender bem a diferença do que eu tô falando, tá? Mas entre fazer o delineado e colocar o cílio, se não for os dois, eu fico com os cílios postiços, tá bom, gente? E assim como o delineado, o cílio postiço é um grande vilão da maquiagem. Eu recebo muitos comentários de pessoas falando pra mim que não sabem, que não conseguem aplicar cílio postiço. Vocês acham, gente, que eu, Sandra, nasci sabendo e que eu também não penei pra aprender a colocar cílio postiço? Eu penei muito. Então, sim, eu digo pra vocês que envolve um pouquinho de prática, até porque tem gente que tem aflição de ficar assim, ó, com o cílio chegando perto do olho e tal. Então tem essa questão de ter um pouquinho de costume. No entanto, tem aqueles truquezinhos que se você seguir eles direitinho, a probabilidade de você alcançar muito mais rápido o seu objetivo é melhor, tá? E qual probabilidade são essas, gente? Quando eu comecei a colocar cílio postiço, os primeiros anos da minha vida usando cílios postiços, eu sempre usei esses assim mais naturalzinhos, sabe? Que são pequenininhos. Não era dessa marca, esse aqui que eu tô na minha mão são cílios postiços. Diz que é Max Efeito 3D da Macrylan, tá? É da linha Premium. Esse que eu peguei aqui deixa eu ver se tem número. Gente, eu vou deixar aí qualquer coisa vocês printam, porque eu não tô achando o número dele aqui, tá? Mas é o Max Efeito 3D da Macrylan, da linha Premium dele. Então eles falam aqui que são fios naturais e longos. Mas vocês podem ver que ele é bem ralinho se for comparar, por exemplo, com esse daqui, da Seven Colors, mas que é made in China e tal. Vocês vão ver que esse daqui, ó, ele chama bem mais atenção. Tem uma diferença bem grande. Se você tá colocando cílios pela primeira vez, ou se você vai maquiar uma cliente que não está acostumada a usar cílios postiços, eu sugiro que você comece sempre por esse, porque esse aqui chama muita atenção, tá? Então, se a pessoa não tá acostumada, ela realmente vai estranhar se você colocar um cílio desse. Principalmente se você colocar um cílio que eu acho lindo, inclusive, esse tipo aqui, ó, que ele é bem cheinho, ele não é compridão. A diferença desses três aqui, tá? Esse aqui é o mais natural, ele é um pouquinho mais longo, só que ele tem poucos fios, então é uma coisa mais natural. Esse daqui, ele é mais cheio, só que ao mesmo tempo que ele é mais cheio, ele é mais longo. Esse daqui, dependendo do jeito que eu aplico ele vai bater, eu abro o olho assim, ele bate quase que ali na minha sobrancelha. E esse último aqui, que é o que eu tô segurando, que é o da Dye Makeup, que é o meu favorito, gente, eu nem sabia que eu tinha ele. Eu fui descobrir ele na minha gaveta quando a Bárbara falou dele e eu resolvi usar, sabe? Mas eu confesso pra vocês que eu não dei muita atenção aqui pra esse cílio postiço, porque eu achei ele, sei lá, curtinho. Ele tem um formato assim básico, que ele começa curtinho e vai alongando, só que perto dos outros que eu já tô acostumada a usar, até esse mesmo da Macrylan, que ele é mais naturalzinho, ele já é mais comprido que esse aqui da Dye Makeup. Só que o efeito que ele deixa nos olhos, gente, é lindo, é lindo. Então primeiro você tem que escolher qual tipo de cílios que você quer. Tô mostrando aqui as diferenças pra vocês entre os cílios mais curtos, os cílios mais longos, os que começam mais curtos e terminam mais longos, os que são mais ralinho e os que são tudo junto, que tem um monte de camadas, são cheios, são longos, então tudo depende de como você gostar. Esse cílio aqui, ó, ele é um cílio, espero muito que a câmera foque, deixa eu até aproximar mais. Ele é um cílio que ele não tem base, ó. Essa basezinha dele é um siliconinho assim bem discreto. Ele é bem do formatinho da Ardell, que era o que eu usava no começo, porque eu não estava acostumada a usar cilhão, entendeu?
Então esse cílio aqui, ele é uma basezinha de silicone, meio que transparentezinha, e ela é bem molinha, o que facilita na hora de você moldar os cílios nos seus olhos, porque muitas vezes a gente coloca aqui a cola de cílios, daí na hora que a gente vai colocar o cílio aqui no olho, quem disse que o cílio encurva e fica no formato do nosso olho? Daí a gente gruda ele no meio, e aí ele não gruda num canto e não gruda no outro. Esse aqui ele já tem uma basezinha preta, você tá vendo? Só que apesar dele ter uma basezinha preta, ele já é bem curvadinho assim, sabe? Então o fato dele ser assim curvadinho, quando eu coloco ele aqui no meu olho, ele ainda não tá cortado, tá, gente? Mas quando eu coloco ele aqui no meu olho, ó, ele já fica no formato do meu olho certinho. Vocês conseguem ver isso aí? Então, ele já tá aqui no formato do meu olho, então ele não vai ficar desgrudando. Uma vez que eu grudar ele, ele vai grudar as duas pontas, porque ele já é assim redondinho, e ele vai ficar. Entendeu? Ele vai ficar. Agora tem alguns cílios que eles têm a base assim muito reta, sabe? Eles costumam ser assim. Você solta eles da embalagem e eles parecem que ficam assim mais reto. E aí quando a gente cola ele aqui no olho, ele não faz o formato da curva do olho. Deixa eu abrir esse aqui pra ver se ele fica. Ó, dei uma esticada nesse aqui pra ele não ficar tão curvado. E vou colocar ele perto do outro que eu não estiquei pra vocês verem a diferença, ó. Ó. Então, tem alguns que tem a base assim muito reta e outros que tem a base mais encurvadinha. Esses que tem essa base muito reta e principalmente, gente, ó, o Damacrilan, ele basicamente tem, mas a diferença do Damacrilan para esse daqui é que o Damacrilan, por ele ter a basezinha de silicone, ele é mais flexível. Então, pelo fato dele ser mais flexível, ele fica mais fácil de grudar. Então, quando o cílio ele tem a base muito reta e ele não é tão flexível, para você conseguir grudar as duas pontas dele aqui, você vai ter mais trabalho, porque você vai ter que dar um jeito de fazer o cílio grudar desse lado e grudar daquele outro lado. Então, primeira dica que eu posso dar para vocês na hora de escolher o seu cílio postiço, independente da marca, independente do formato, que ele tenha essa base aqui, ó, o mais curvadinha possível, que ele vai te ajudar muito na aplicação, ou que ele tenha a base mais flexível, que também vai te ajudar na aplicação. Segunda coisa que eu vou falar pra vocês é a respeito da cola que vocês vão escolher pra usar. Eu peguei 4 tipos aqui pra mostrar pra vocês, gente. Porque, como eu falei pra vocês, não sei se aqui na aula, mas em outros vídeos já, eu sempre usei a cola Du. Sempre me acostumei a usar ela, depois que eles mudaram a fórmula ficou muito mais difícil aplicar cílios. Então, se você não estiver usando uma cola decente, gente, eu não queria usar essa palavra, mas os seus cílios não vai colar nunca. Aí você pode se culpar achando que a culpa é sua, que o cílio não tá colando e tal, mas a bem da verdade é que a cola é ruim. E aí ela não seca jamais, ela gruda em cima, ela gruda embaixo, acontece um monte de coisa lá, você não consegue grudar o seu cílio de jeito nenhum. Então a cola é muito importante. Eu peguei aqui os 4 tipos que eu estou usando atualmente pra mostrar pra vocês, tá? O primeiro dele é essa daqui da Envy, a Envy, se eu não me engano, é da Kiss New York, que é ela no formato bisnaguinha e ela é da cor preta. Quando eu digo cor preta, ó, vou colocar uma gotinha aqui na minha mão pra vocês verem. Ela é pretinha, tá? Quando ela seca, ela fica mais pretinha ainda. Eu aconselho vocês usarem esse tipo de cola quando vocês forem usar o delineado junto, tá? Porque pelo fato dela ser preta, a probabilidade de você borrar se você não tiver com o delineado é grande aí pra você tirar aqui as colinhas extras, né? Que estão aparecendo que é preta, vai ficar mais difícil. Então, esse tipo de cola ela é feita mais para você usar com o delineado. O mesmo para a mesma marca, Envy, só que a diferença dessa daqui, ó, para outra é que essa daqui, ao invés de bisnaguinha, ela é pincelzinho. O que eu acho que, principalmente para quem não tem experiência, é muito mais fácil de aplicar, tá? De aplicar a cola nos cílios. Aí, eu peguei outras duas aqui. Essa daqui eu comecei a usar quando eu deixei de usar a Du. Essa daqui é importada, tá? Ela é da Kiss também, só que ela é da Kiss daqui. Ela também é de bisnaguinha, assim como a primeira que eu mostrei pra vocês, só que ela é branca, tá? A diferença da branca e da preta é que a branca, quando ela seca, ela fica transparente. A preta não, ela vai continuar sendo preta. Então essa daqui é a ideal pra vocês usarem quando vocês forem aplicar cílios postiços sem delineado, tá? Porque ela não vai aparecer
quando ela secar. E a última que eu tô usando, que essa daqui já é mais carinha, tá? É a mais carinha de todas, é a Magic Lash Adhesive, que é da Atelier Paris, que ela tem um formato diferente de todas as colas que eu já vi, que é o formato com o bico dosador. Mas, bem da verdade, é que ela é bem parecida com a bisnaguinha, tá? Ela tem a mesma proposta. No entanto, gente, de todas essas daqui, essa daqui é a que mais cola, tá? Isso é uma vantagem? Depende da circunstância. Se você for aplicar, por exemplo, em uma noiva, quando eu vou aplicar cílios postiços em uma noiva, eu pego a cola mais forte que eu tiver, porque ela vai casar, gente. Eu não consigo nem imaginar o cílio dela caindo no meio da festa. E a que maquiadora foi essa que não grudou o seu cílio postiço direito e que não caiu. Então, pra isso, é uma vantagem você ter uma cola bem forte, porque você tá colando o cílio na sua cliente, e se esse cílio dela cair durante a noite, vai ser uma tragédia e vai ser péssimo pro seu trabalho, tá, gente? Então, isso aqui é uma vantagem nesse sentido. Por outro lado, se você estiver aplicando cílio postiço em você, no seu dia a dia, eu acho que não tem necessidade. Inclusive, eu evito de usar essa cola aqui no meu dia a dia, principalmente quando eu vou sentar aqui pra gravar vídeo ou aula aqui pra vocês, porque ela é a mais difícil de tirar. Tanto que eu devo estar aqui, ó, como eu tô bem pertinho aqui, vocês vão ver, eu devo estar com um restinho de cola aqui grudado no meu cílios postiço, que realmente não é uma das coisas mais fáceis de tirar na maquiagem. Atualmente, assim, acho que os produtos que mais tira são os Cleanse Oil, sabe? Principalmente o da Visela. O da Visela, apesar das pessoas reclamarem que dá uma ardidinha nos olhos, eu quando uso ele, eu uso debaixo do banho e eu vou ali massageando debaixo do banho, então eu não preciso abrir os olhos pra isso. Quando eu terminei de massagear, que eu vi que saiu tudo, eu enxago sem abrir os olhos, então eu não espero meu olho arder pra isso, entendeu? E aí eu vou puxando assim, ó, sai tudinho a cola de cílios com esses Clearance Oil. Mas com demaquilante normal, dependendo ainda do demaquilante, você não consegue tirar de jeito nenhum, tá? Então essa é a desvantagem. Agora, essas outras que eu mostrei pra vocês, elas já não colam tanto quanto essa do Atelier Paris, mas não deixam de colar, gente. Meus cílios nunca caiu com nenhuma delas aqui, tá? Mas você tem que ter um pouquinho mais de cuidado com elas no seguinte sentido: elas demoram mais pra secar do que aquelas que colam forever. A da Atelier Paris, quando eu aplico a cola no cílios postiço, eu espero quase nada, eu grudo aqui e ela já fica. Agora as outras, a gente tem que respeitar o tempo limite de cada uma delas, tá? Se eu fosse aconselhar vocês a pegar qualquer uma delas, eu aconselharia vocês a pegarem essa daqui, que ela é mais fácil de aplicar no cílios postiços, só que, como eu falei, ela é preta, mas se eu não me engano, tem a versão dela branca, que é o que me falta aqui, tá? Eu gostaria de ter essa de pincelzinho na versão branca, que ela é mais fácil de aplicar no cílio postiço, e pelo fato dela ser branca, ela vai ficar transparente e você pode aplicar ela sem usar o delineado, tá? No entanto, como eu não fiz delineado aqui com vocês, eu vou usar essa daqui, que é branca também, e é a de bisnaguinha, e que ela não seca assim tão rápido. E esse, gente, é exatamente o segredo da aplicação dos cílios postiço. Eu escolhi aplicar esse aqui da Dye Makeup, porque como eu já coloquei os outros aqui, ó, esse aqui é daqueles bem grandão, ó, tá vendo? Ele vai bater lá em cima, e acredito que muita gente que quer aprender a colar cílios postiço, eu acho que não... Apesar de achar bonito, eu acho lindo. Eu coloco ele aqui assim em mim, ó, e acho lindo o efeito que ele deixa assim nos olhos. Mas pra quem não estiver acostumada, realmente vai ver uma grande diferença, tá? E essa daqui da Macrylan, apesar de eu achar a ideal pra quem tá começando, eu acho que ela não vai ficar tão visível aí pra vocês. Então eu preciso de uma coisa aí que a câmera capture, vai, digamos assim, muito bem pra vocês verem. Então eu resolvi usar esse daqui da Dye Makeup, tá? E vai facilitar vocês de enxergar. Inclusive, gente, esse cílio aqui, ele já está até usado, tá? É que eu uso, limpo ele com álcool 70 e depois coloco ele de volta no lugar. Mas uma coisa que eu não vou poder mostrar pra vocês nele é porque esse aqui já tá cortado. Então eu vou cortar aqui um outro cílio pra vocês verem. Acho que vocês chegaram a reparar que quando eu coloquei ele aqui nos meus olhos, ó, ele não tá tanto, mas ele tá mais comprido que o meu olho. A maioria das vezes eu tenho que cortar os cílios do tamanho dos meus olhos. Ai, Sandra, mas como que eu faço pra medir? Gente, a bem da verdade é que eu não meço muito bem não, tá? Eu coloco aqui essa pontinha de dentro aqui
num lugar, principalmente se ele tiver a basezinha preta, que eu sinta que não vai me incomodar, porque quem já aplicou cílio postiço sabe que dependendo da posição que a gente coloca, fica incomodando, a gente fica sentindo ele aqui no cantinho. Então eu, Sandra, evito muito de colar o cílio aqui, muito coladinho no cantinho, porque realmente me incomoda. Então o que que eu faço? Eu olho pro cílio assim e falo, bom, vou cortar essa pontinha de cá e vou cortar um tanto assim, ó, vocês estão vendo? Não importa se ele vai ficar menor ou maior que o meu olho. Eu vou cortar, eu decidi que eu vou cortar esse tanto aqui, tá? Aí, independente do tanto que você resolver cortar, deixa eu fazer com uma pinça aqui pra ficar mais fácil de vocês verem. Mesmo que eu tenha cortado ele, ó, no tamanho menor que o meu olho, eu sempre vou deixar ele um pouquinho aqui mais pra fora, entende? Então, ele vai ficar um pouquinho mais pra fora e o espaço que faltar sempre vai ser o espaço de dentro, porque isso daí não vai me incomodar e geralmente a parte de fora dos cílios é onde eles aparecem mais do que a parte de dentro. Então, ó, só pra vocês terem uma ideia, eu vou cortar mais um pedacinho. Ele já tava menor, mas eu vou cortar aqui, ó, mais um pedacinho, pra vocês entenderem bem o que eu tô falando, tá? Não importa o tamanho, o tanto que eu cortar, a ponta dele sempre tem que estar aqui pra fora, ó. Aqui pra fora, e o que sobrar vazio é sempre a parte de dentro. Então você só escolhe até onde você quer que vai o seu cílio, tá? Mas independente do tanto que você cortar, sempre a maior parte pra fora. Então essa é a parte de colar os cílios. Agora vamos pra parte aqui da aplicação da cola. A primeira coisa, essa cola de bisnaguinha, toda vez que eu apertava a minha, principalmente a da Du, gente, ela voava longe. O que eu perdia de cola aplicando ela assim, ela voava longe. Então se você estiver usando a de bisnaguinha, eu sugiro que você dê uma apertadinha nela antes, até ela dar uma escorridinha, ó, tá vendo? Então, parei de apertar, esse tantinho de cola que tá aqui, ó, é o tantinho que eu vou ficar raspando aqui nos meus cílios, tá? Ai, começou a escorrer, ai, começou a escorrer, eu vou arrastando aqui, calma que ela não vai estragar os seus cílios, ó. Toda a base do seu cílio, principalmente não esquecer das pontinhas. As pontinhas é o principal, porque elas são as que soltam primeiro, tá? Então vocês têm que caprichar aqui nas pontinhas. Eu não sei se deu pra vocês, se tá dando pra vocês verem aí, mas aquela apertadinha que eu dei, eu consegui aplicar na minha base toda, mais ou menos um tanto assim. Eu não gosto de aplicar tão pouquinho assim, porque se você for aplicar, por exemplo, com a cola preta, eu vou aplicar cola preta nesse aqui que eu não vou usar. Se eu for aplicar com a cola preta é um pincelzinho, certo? Então, ó, se a cola for tipo assim, porreta, gente, esse tantinho que eu tô aplicando aqui, ó, pouquinho, que é o que sai no pincel quando você vai aplicar, ele vai ser o suficiente para colar os seus cílios. Agora, se a cola não for porreta, entendeu? Esse tantinho aqui não vai ser o suficiente e os seus cílios vai sair, entendeu? Então, eu gosto de colocar uma quantidade que não é nem tão exagerada, mas também nem tão pouquinho assim, que é para garantir que os meus cílios vão colar. Porque se eu aplicar uma quantidade muito grande de cola aqui, gente, o que vai acontecer? Ela vai começar a escorrer pra dentro, vai começar a grudar todo o meu cílio postiço e blá. Então, assim, acertem na quantidade, tá? Se você não tem certeza, teste num cílio que você saiba que você não vai usar, até você conseguir praticar, digamos assim, a quantidade de cola que você vai aplicar. Pega lá um cílio, aplica um pouquinho, aplica de novo, tira, aplica de novo. Porque ela quando seca, vocês vão perceber que quando... Deixa eu ver se tem algum pouquinho nessa outra aqui, pra mostrar pra vocês. Que a cola quando ela seca, você consegue segurar a pontinha assim, ó, e ir tirando. Espera secar, tira, tenta de novo, espera secar, tira, tenta de novo, até você acertar na quantidade de forma que ela não fique escorrendo pelos pelinhos e de forma que também não fique de menos, tá? Então esse é o passo número 1. Passo número 2, gente, respeita o tempo de secagem da cola. Eu não sei se vocês repararam, mas já faz um tempinho que eu apliquei essa cola aqui e eu não apliquei a cola e já saí colocando ela nos meus cílios. Eu tenho que esperar ela dar uma secadinha, porque enquanto ela estiver molhada, gente, ela não vai grudar. Então a cola molhada não gruda, a gente tem que esperar ela dar uma secadinha para ela criar aquela aderência para depois a gente colar ela no cílio. Esse é um dos maiores erros, quando você não espera o tempo suficiente, o cílio não cola de jeito nenhum. Você vai ir lá com o seu cílio, vai colocar ele lá, ó, que nem eu tô colocando esse daqui. Esse aqui até que tá ficando, porque essa cola da Envy, ela seca assim mais rapidinho, entendeu? Só que vai manchar todo o meu cílio de preto, ó. Acabei de fazer um delineado no meu olho sem querer.
com uma cola de cílio preta, mas ela não tá seca o suficiente, então a probabilidade dela cair, deu errado, e ela ficar dançando aqui no meu olho até eu conseguir aplicar e ela não ficar nos meus olhos é bem grande. Então você tem que esperar. Quanto tempo? Depende da cola. Se fosse a cola do Atelier Paris, eu já podia colocar porque ela já estaria seca. Entendeu? Só que como eu apliquei essa daqui da Kiss, né, que é uma cola importada, eu sei que ela demora um pouquinho mais, então eu espero cerca de 5 minutos, exatamente, gente, cerca de 5 minutos. Tanto que essa daqui acho que já deu quase 5 minutinhos. Antes de eu aplicar ela, eu vou colocar a colinha aqui, ó, no outro cílio que eu vou aplicar. Vou apertar aqui um pouquinho, ó, tá vendo? Apliquei um pouquinho, aí esse tantinho aqui que saiu, ó, na frente é o tantinho que eu vou usar pra aplicar na base toda, ó. Eu começo aqui pelo meio, e aí eu vou indo pras pontinhas, e aí eu dou uma atenção especial, digamos assim, pras pontinhas, ó, de forma que a pontinha também fique bem caprichada. Uma dica também bem importante que eu vou dar aqui pra vocês é de vocês aplicarem do jeito que eu apliquei, com o cílio virado pra baixo. Porque se você aplicar a cola de cílio assim e de repente você apertar e sair cola demais, a probabilidade dela escorrer aqui pelos pelinhos do cílio é bem grande, gente. Porque eu mesma, eu aperto várias vezes, aí sai aquele bando de cola, principalmente se ela for aquela cola mais molinha, entendeu? Então, eu evito aplicar assim e eu aplico assim, porque geralmente a cola não cai pra cima. Então, quando eu aperto aqui, ó, eu vou aplicando ela assim, porque se ela cair, ela não vai cair pra cima, em cima dos meus pelinhos, e sim pra baixo. Então, detalhe muito importante que também vai te ajudar na hora da aplicação, tá, gente? Ó, tô limpando aqui com um cotonetezinho, depois que a cola seca, gente, ó, ela fica bem mais facinha de sair, ó, tá vendo? Aí com o cotonetezinho eu tô limpando aquela basezinha preta que tava aqui. Beleza, gente, eu acho que já deu tempo suficiente aqui pra colar o primeiro cílio aqui. Já deu tempo da cola adquirir a aderência. Acho que essa aqui já até passou um pouquinho do tempo, porque ela já tá começando a ficar transparente, entendeu? No entanto, eu ainda tenho mais umas coisinhas pra falar pra vocês. Se ela secar, eu coloco um pouquinho mais. Tem gente que vai lá e aplica o cílio muito bem com os dedos, tá? A Alice Salazar, se não me engano, é assim. Ela vai e coloca... Dá pra colocar com os dedos? Gente, dá. Principalmente se você estiver usando um cilhão. Entendeu? Porque o cilhão tem precisão pra segurar o cílio com o dedo e sair colocando ele aqui, ó, tranquilamente, que ele vai ficar. No entanto, se você estiver usando um cílio mais curtinho, como esse que eu tô usando, ou mesmo como esse aqui da Macrylan, gente, que tem menos pelos e eles são mais fininhos assim, você acaba não tendo muito precisão pra fazer isso. Então, eu aconselho, tá, gente? Se você achar que você deve tentar com os dedos mesmo, vai fundo. Mas com a pinça, você vai ter mais precisão, porque o cílio... Você coloca aqui, ó, o cílio no meio da pinça, ó. Primeiro você prende aqui, ó. Tá preso? Tá segurando? Tá firme? Tá forte? Você coloca o cílio aqui na pinça e com a pinça, como os seus dedos estão mais distantes do seu olho, você não tá com o dedão assim dentro do olho, você consegue visualizar melhor, ó. Com um olho fechado e o outro aberto, você consegue visualizar melhor aonde que você vai colocar o seu cílio postiço, tá? No entanto, tem um detalhe muito importante da pinça também, que é o que te atrapalha horrores. Muitas das vezes a gente suja a pontinha da pinça de cola e ela fica com aquele grudezinho assim, sabe? Quem tá acostumado a colocar cílios postiços vai entender o que eu tô falando, que realmente ela fica com aquele grudezinho assim, e com o grudezinho você vai pegar ela ali, com o grude. Aí na hora que você colocar o seu cílio postiço no seu olho e que você for tirar, soltar a pinça, ó, o cílio vai sair junto. Porque o grudezinho tá puxando o cílio, principalmente se a cola não tiver com aderência suficiente, entenderam? Então é muito importante que vocês limpem bem a pontinha da pinça. E de preferência, gente, o que eu faço? Eu ainda coloco uma gotinha de óleo. Mesmo óleo facial que a gente usa assim no rosto, aqui até que eu peguei foi o Cicatricure, o bioóleo da Cicatricure, e passo assim na pontinha, que é pra garantir bem que ela tá bem limpinha e que ela não faz assim, ó, pra ver se ela não tá grudando uma na outra, sabe? E que ela não vai tirar o seu cílio. Senão, gente, vocês vão ter uma dificuldade enorme. Cortou o cílio, aplicou a colinha aqui na base, esperou o tempo suficiente pra secar, pegou a pinça tá limpinha, tá sequinha, um olhinho na ponta, bora pegar aqui, ó, o cílio com a pinça
e segurar. Segurou, gente? Fecha um olho, abre outro, entendeu? E vai aqui, ó, mira aqui, ó, nessa base do meio do olho. Você segurou com a pinça na base do meio do cílio, ó, você tá bem segurando bem no meio do cílio, e aí você tá olhando aqui pra ponta, pro meio do teu olho. Então você vai e mira ali, esquece o resto, mira ali e ó, com a colinha, minha pinça não tem cola, soltou, ele vai ficar. Certo? Uma vez que a cola já tiver com aderência, se a cola não tivesse com aderência, ela não ia ficar. Mas uma vez que você colou, ela vai ficar. Ah, eu deixei um pouquinho pra fora. Aí sim, ó, eu posso pegar a pontinha com a pinça, puxar um pouquinho pra dentro, até onde eu acho que eu tenho que ele tem que ficar, a posição que ele tem que ficar. Aí com a pontinha da pinça, ó, eu vou lá, empurro e aperto com um pouquinho do meu cílio natural. Tem que olhar pro espelho, tá, gente? Mas acho que tá dando pra vocês verem aí. E aí, pego a outra pontinha e empurro aqui pro outro lado, ó. E vou ajeitando assim com a pinça, sabe? Essa daqui chegou até passar um pouquinho do ponto, digamos assim. Deixei ela secar até mais do que ela deveria. Mas tudo bem, ela colou aqui do mesmo jeito. Fez isso aí, gente. Colou, deixa ele aqui um pouquinho e vamos pro próximo cílio. Como minha pinça sujou um pouquinho de cola na hora que eu fui aplicar, vamos dar uma limpadinha aqui na pinça, tá? Pra não ficar nenhum restício de cola e ela não ficar aqui colando uma na outra. Bora pro segundo cílio, que já tá com a cola mais que seca, gente. Pode ser que ele não fique também, porque assim, gente, não pode deixar de menos, mas também não pode deixar de mais, tá? Tem pessoas que gostam de aplicar a máscara de cílios antes de aplicar o cílio postiço, tá? Inclusive, eu até peguei uma aqui pra aplicar antes com vocês. Essa daqui é da Vizela. Eu gosto daquela que tem um aplicador mais fininho ainda, tá? Mas é uma das melhores máscaras nacionais que tem. Mas eu vou aplicar aqui rapidinho, só pra poder conseguir mostrar pra vocês. Então, tem maquiadoras que gostam de aplicar a máscara de cílios antes por duas razões. Uma, porque os cílios ficam mais durinhos, os cílios naturais, né? E aí você consegue ter uma base, digamos assim, um apoio dos cílios mais durinhos para poder aplicar o cílio postiço. E segundo, porque facilita, eu vou já mostrar pra vocês esse lado que eu não apliquei a máscara, na hora de você aplicar a máscara nos cílios naturais mesmo, quando você não está com cílios postiços. No entanto, gente, o que acontece? Eu vou aplicar esse cílio aqui com vocês, mas a cola já secou demais, então muito provavelmente eu vou ter que tirar e aplicar de novo. Mesmo assim, eu vou aplicar aqui só pra explicar pra vocês, tá, gente? Eu, Sandra, eu particularmente não gosto de fazer isso, de aplicar o cílio postiço antes, porque é o seguinte, gente, a gente já tem dificuldade, principalmente quem tem dificuldade de aplicar cílios postiços, a gente já tem dificuldade de enxergar direitinho ali, ó, principalmente quem usa óculos, qual o lugar certinho da onde a gente tem que aplicar o cílio. Se o cílio estiver mais levantado, então, aí a dificuldade, no meu caso, na minha opinião, vai ser maior ainda, tá, gente? Mas isso fica a critério e escolha de vocês. Eu gosto de aplicar depois. Então eu vou fazer com esse selado aqui a mesma coisa que eu fiz o outro. Fecho um olho, deixo o outro aberto, ó. Eu tô inclusive empurrando os meus cílios naturais pra baixo com o cílio postiço, pra poder achar aqui a basezinha da onde eu tenho que colar, ó. No meu caso, dificulta e muito. Aí eu vou lá e coloco. Ó, a minha pinça tá com cola, gente. Ele não tava querendo ficar. E cola de menos ainda, mas ficou, tá? Ó, tá vendo como ela tá com cola? Tá vendo como ela tá arrancando aqui os meus cílios? Bora colocar mais olhinho nela. O cílio não chegou a cair, mas ele não grudou como ele deveria grudar. Então eu estou colocando mais olhinho nela, ela continua meio grudentinha. Se for o caso, pega lá um lencinho umedecido, limpa, 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 pra ter bem certeza de que ela tá limpa. Agora você tem certeza que ela não tá grudando? Vamos ali, ó, na pontinha de dentro. Vamos grudar lá a pontinha de dentro. Vamos pra pontinha de fora e vamos grudar a pontinha de fora. Nesse lado aqui, gente, como a minha cola secou mais do que o suficiente, né, até passou do ponto, tanto que se eu puxar o meu cílio aqui ele vai sair, então eu já vou fazer isso aqui com vocês agora, porque a colinha já não tá tão molhada, tá? Mas, geralmente, eu colo, eu espero uns 5 minutinhos ela secar, por isso que quando eu tô fazendo tutorial de maquiagem aqui no canal, eu falo assim pra vocês, gente, vou colar os cílios postiços aqui rapidinho e já volto pra gente continuar a fazer o tutorial, entendeu? Aí, gente, esse meu já volto leva uma meia hora.
Sabe por quê, gente? Porque a pressa é inimiga da perfeição. Quando você vai aplicar o cílio com pressa, você erra, você caga tudo. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo agora, nesse momento, aqui com vocês, tá? Eu colei aqui a primeira vez esse cílio postiço. Como eu deixei a colinha dele secar demais, aí o que aconteceu? Eu parei aqui a gravação, fui aplicar mais cola de cílios nos cílios e não tive a paciência de esperar o suficiente ela secar, e eu cometi exatamente o mesmo erro que eu tô ensinando vocês a não cometerem. Fiquei soprando pra ir mais rápido, porque eu queria ir logo pro outro olho, pra colinha desse olho aqui não secar, do cílio desse olho aqui não secar, entendeu? Vou colar isso aqui rápido. O que aconteceu? Tudo que eu falei pra vocês não fazerem. Tive até o corretivo, eu tive aqui que retocar, porque lacrimejou, caiu coisa no meu olho, obviamente, porque a cola não tava seca demais, o cílio não tava querendo colar, começou a colar um cílio no outro, entendeu? Porque eu não esperei. Colar cílios postiços é ter paciência. Façam o que eu digo e não façam o que eu fiz, digamos assim, porque eu não costumo fazer isso, gente. E eu só tava com essa pressinha porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho, então eu queria pegar esse compromisso. Mas não adianta, o que aconteceu? Atrasei do mesmo jeito, porque até eu consertar toda a cagada que eu fiz, eu já perdi o meu compromisso. Então eu tô falando isso aí pra vocês e aproveitar o momento também, já que eu retoquei o corretivo, arrumei tudo aqui, ó, que quando eu deixo a cola secar, eu espero a cola secar o tempo suficiente pra eu poder colocar ela no meu olho. Coloquei no meu olho, eu deixo ela aqui um pouquinho. Nesse caso aqui, como a colinha já tava quase seca, eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro olho, a probabilidade dele não ficar certinho junto com o seu cílio é muito grande. Aí depois de uns 5 minutinhos que você deixou ela segura no teu olho, que você tem certeza que ela não vai cair, eu vou fazer nesse olho aqui, tá? Você vai vir aqui com a pinça, ó, e vai começar a juntar ela com o teu cílio. E deixa ela aqui, que é pra ela secar mais um pouquinho no seu olho, tá bom, gente? Agora, eu vou usar o mesmo exemplo que eu dei aqui pra vocês, ó, de eu colar o cílio com pressa. A pressa é inimiga da perfeição, gente. Se você tiver com pressa, das duas uma, ou use a cola Power, que seca super rapidinho e você consegue fazer o seu trabalho rápido, que geralmente são as que os maquiadores usam e indicam por essa mesma razão, ou vocês tenham paciência e coloquem aí pelo menos, se você não tiver experiência nenhuma, meia hora, e se você tiver experiência, 15 minutos. Por quê? Porque uma vez que você aplicou a cola nos cílios, você tem que esperar aqueles 3 a 5 minutinhos ela secar. Depois que você colou no olho, você tem que esperar ela dar uma secadinha no olho. Aí tem o tempinho, vamos limpar a pinça e tal, não sei o que. E aí, pode acontecer, se você não esperou o tempo suficiente, ou aplicou cola demais, ou por algum motivo ou outro, e se você estiver maquiando a sua cliente, não se desespere se isso acontecer. O que aconteceu aqui, que eu não soltei de propósito, tá? Que é cair muita cola no cílio, porque o cílio tava molhado, espero que dê pra vocês verem, e o cílio de cima grudar com o de baixo. Imagina a sua cliente abrindo o olho e os cílios dela tá colado, assim, você vê aquele risquinho de cola. Primeira coisa, se acalma você primeiro e depois manda a sua cliente se acalmar, tá bom? Então, se aconteceu isso, primeira coisa que você faz, antes da cliente abrir o olho, se ela falar, ai, tá grudando, você fala, calma que vai desgrudar, entendeu? Espera, tenha calma e peça para sua cliente ter calma também. Calma que vai desgrudar, tá? Eu tenho certeza que aconteceu isso já com todos os maquiadores. Muitos não contam, mas já aconteceu. Aí a cliente tá com pressa, ela fica te botando pilha e você não espera o negócio secar o tempo, não sei o que, não sei o que lá. Aí você vai lá, bota o cílio na cliente e na hora que ela vai abrir o olho, ai, tá grudando. O meu não aconteceu aqui na frente, gente, mas aconteceu aqui no cantinho. Espera secar. Não faça nada na hora, não tira o cílio, não faça nada. Colou? Espera ele secar. Na hora que ele secou, com cuidadozinho assim, ó, pode ser até com a unha, mas com a pinça, ó, desgrudei. É só isso, desgrudei o restinho da cola que tava grudando em cima e embaixo. E aí, ó, eu vou ajeitando a cola, enquanto eu tava grudando lá do outro lado, já deu tempo dessa aqui secar o tempo que ela precisava secar. E aí eu vou, ó, apertando, grudando o cílio. Isso aqui você pode até fazer com o dedo, gente, apertar o cílio de cima com o de baixo. Eu tô fazendo com a pinça pra eu poder não ficar com o dedo na frente de vocês, mas vocês podem fazer com a pinça, com o dedo, do jeito que vocês quiserem. E aí vocês podem ir apertando o cílio postiço junto com o seu cílio natural, ó, tá vendo? Aí é nessa hora que a gente suja a pinça de cola, tá? Porque aí não tem jeito, acaba sujando, o importante é limpar. Você vai grudando, você vai apertando, que é pra poder unir os dois, gente, ó. Vai grudando. E aí no final, ai, ficou um pouquinho tortinho, vamos ajeitar. Ela não tá seca o suficiente a ponto de você não ajeitar. E aí tem aquele outro detalhe, né? Se ficou um pouquinho de cola aqui, que pode ir pegando o teu cílio ainda, deixa eu fazer do outro lado antes de aplicar, ó.
Esse lado aqui também já tá quase sequinho. Deixa eu tirar aqui. Aperto mais um pouquinho. Agora a cola, mesmo que ela esteja grudando, gente, ela não vai estar grudando a ponto de arrancar o meu cílio, tá? Porque o cílio já tá fixado ali no olho. Então, mesmo que suje um pouquinho de cola na hora que eu tô apertando, ó, tá vendo? Ela não chega a arrancar o cílio, só se a cola não tiver seca o suficiente. E aí, feito isso, gente, uma vez que você vem com a máscara de cílios depois, aquela colinha que tá grudando no cílio de baixo, que você já desgrudou e tal, ó, quando você aplica a máscara, você acaba com esse problema, ó. E aí você abre bem os olhos e vai aplicando máscara no seu cílio de baixo e não no cílio postiço. Isso vai ajudar a fixar o seu cílio natural com o cílio postiço, e qualquer restígio de cola que tenha ficado no teu cílio natural, além de você escurecer ela, você ainda já tira aquele grudezinho que estava grudando o cílio de cima e o de baixo. Isso vale para os cílios de baixo também, ó. Às vezes eu borro aqui de propósito só pra poder mostrar pra vocês que dá pra limpar. E ok, vocês viram a diferença da minha maquiagem sem o cílio postiço com o cílio postiço, gente? Ao invés de eu esperar a sujeirinha ali secar pra limpar com cotonete, dessa vez eu vou aproveitar essa sujeirinha, gente, pra inclusive dar uma marcadinha aqui no meu cílio de baixo, coisa que eu não tinha feito. Mas vocês conseguem ver a diferença da maquiagem com cílio postiço e sem cílio postiço? Eu, sinceramente, eu prefiro não usar o delineado e usar o cílio postiço, seja ele mais natural ou seja ele mais escandaloso, entendeu? Do que fazer aquele delineadão e não usar o cílio postiço. Entendeu? Eu espero que fique claro, gente. Eu teria muito mais coisas aqui pra falar pra vocês, mas eu vou deixar pra aprofundar mais esse assunto, apesar de eu ter falado bastante nessa aula. Vou deixar pra aprofundar mais na próxima aula, porque eu tenho um compromisso virtual aqui ainda agorinha, que já tô um pouquinho atrasada. Mas espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês quiserem que a próxima aula venha logo, deixa bastante like, gente. Porque que adianta? Vocês pedem o curso, mas as aulas, eu posto as aulas, não tem visualização. Então deixa bastante like, compartilha com as amigas, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações para vocês não perderem os vídeos, gente. Me ajudem na divulgação, que eu ajudo vocês também, tá bom? Me sigam lá nas redes sociais, porque nas redes sociais eu tô sempre conversando, falando de tudo com vocês por lá também. Eu vou deixar fotinho para vocês ficarem reparando aqui na questão do esfumado que eu expliquei para vocês antes. Então eu deixo sempre os links aqui na descrição do vídeo. Um beijãozão enorme para vocês e fiquem com Deus!